Bom, e aí pessoal, tudo bem? Gente, sou João Matheus Campos, professor de Geografia, e hoje vamos falar sobre hidrografia, tudo bem? Pessoal, dividi essa aula em 6 partes, tá? Primeiro, falando sobre introdução e água pelo mundo. Segundo, ciclo de água e limites da água. Terceiro, tipos de chuva e uso da água. Quarto, hidrografia do Brasil. Quinta, caracterização da hidrografia no Brasil. E sexta, bacias hidrográficas, tudo bem? Ao decorrer da aula, vamos ver todos esses pontos e vamos lá, tá? Bom, pessoal, quando a gente fala sobre hidrografia, nós sabemos que 70% da nossa superfície terrestre, ela é proveniente de água, tá? Então, assim, esse estudo, né, da água, essa hidrografia, se torna essencial, se torna muito importante. Ainda mais porque a gente está falando de um dos aspectos mais importantes da geografia física, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala sobre água pelo mundo, a gente tem essa meio que. Quando a gente fala de distribuição de água pelo mundo, a gente tem essa porcentagem. 97% da água ela é considerada salgada, provém dos oceanos, e apenas 3% de toda a água que a gente tem pelo mundo é doce, tá? É água doce. E bom, agora falando especificamente dessa água doce, da distribuição da água doce, a gente tem 79% dessa água que está congelada em calotas polares e glaciares, etc. 20% dessa água ela está na parte subterrânea. E, gente, só apenas 1% dessa água está na superfície, tá em rios e tá com abastecimento direto para a gente. Então, assim, como dá para ver, é uma porcentagem bem pequena, tá? E, gente, quando a gente fala de água, nós sabemos que a água é um recurso natural, e sendo um recurso natural, ela também acaba sendo um recurso renovável, tá? E, gente, a água se renova a partir do ciclo, né? A partir do seu ciclo hidrológico, e aí disso que a gente vai ver agora. Gente, esse ciclo, ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da evaporação, é a etapa da transpiração, é quando a incidência solar ocorre, né? A incidência dos raios solares e tudo, e acaba que o calor sobe a água, tá? E essa água subindo, ela acaba se condensando, essa já a segunda etapa, ela acaba se condensando, né? Que é a famosa a formação das nuvens. E essa água se condensando, gente, ela vai depois se precipitando. Então, gente, são basicamente 3 etapas, as 3 etapas importantíssimas que fazem com que esse nosso recurso se torne, né, natural e renovável. Mas, gente, não é só porque a água é natural e renovável que ela vai ser que ela vai ser que ela não vai que ela vai ser ilimitada, tá? A água, ela acaba sendo um recurso limitado por vários aspectos. Esse que vamos ver agora. Gente, quando a gente fala sobre água de recurso limitado, a gente tem que lembrar que o volume de água potável disponível é bem pequeno. A gente viu naqueles slides, a gente viu naqueles gráficos, né? É bem pequena mesmo. E além disso, ocorre uma distribuição irregular por todo o globo. Tem lugares que têm mais população, mais habitantes, porém escassez de água, e tem outros lugares que têm pouca população e muita água. Enfim, né, gente? Sendo um recurso natural, ela tem uma distribuição irregular. Além disso, nós temos a poluição das águas. Então, gente, quando a gente fala de lixo, quando a gente fala de esgoto sem tratamento, desaguando direto em rios, ou quando a gente fala de produtos químicos usados na área rural, tudo isso acaba poluindo a água e, consequentemente, acaba perdendo o seu potencial para uso, né? Acaba diminuindo. Mas assim, gente, todos esses pontos, o mais importante quando a gente fala de recurso limitado é o aumento do consumo. Gente, aumenta o número de população, aumenta o número de indivíduos, vai aumentar o consumo. Mas também, gente, como aumenta o nosso consumo de bens, aumenta também o consumo da água. Por isso que é importantíssimo a gente falar sobre água virtual, tá? Gente, esse termo água virtual é o volume de água utilizado no processo de produção de bens ou de serviços. É aquela água que você consome, mas não vê. Por isso que é chamada água virtual. Então, gente, como dá para ver nessa imagem aí, ao exemplo de um arroz, para se produzir um arroz, 1 quilo de arroz, a gente usa 2.500 litros de água, tá? Para produzir 1 quilo de manteiga, nós usamos 18 mil litros de água. Na produção de 1 quilo de boi, nós usamos 17 mil litros de água e assim vai, tá? Então, gente, essa água virtual é bem predominante, nós usamos muito ela, enfim, aumenta o consumo, tá? E bom, gente, agora quando a gente fala sobre o ciclo da água, a gente tem que entender que na terceira etapa, que é a etapa de precipitação, é uma das etapas mais importantes porque é a etapa que a água volta para a superfície. E ela voltando para a superfície, ela alimenta os lagos, alimenta os rios e alimenta os lençóis subterrâneos. E pessoal,
dependendo da forma de origem dessas chuvas, elas têm classificações diferentes, tá? São 3 classificações. A primeira classificação de chuva é a chuva de convecção ou convectiva, tá? Pessoal, essa chuva de convecção é a famosa chuva de verão dos países quentes, tá? Então, durante o dia, esse dia faz calor, tudo bem? E no final do dia, com esse calor, acaba ocorrendo a evaporação e depois, no final do dia, essa chuva deságua, enfim, né? Famosa chuva de verão desses países quentes. A segunda chuva que nós temos são as chuvas orográficas, tá? E, pessoal, a formação dessa chuva orográfica, ela precisa de uma estrutura de relevo. Essa estrutura de relevo, se ela está nesse local, ela acaba fazendo o papel de barreira natural. Então, vamos dizer que aqui a gente tem uma estrutura de relevo e aqui nós temos a evaporação. Gente, essa água vai subindo, 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 formando nuvens, e vai acabar que essa nuvem não vai conseguir passar dessa barreira natural. E o que vai acontecer? Ela vai subir, e quando ela subir, ela vai desaguar. E para lá só vai passar o ar seco, tá? Por isso que, assim, gente, chuvas orográficas e estruturas de relevo assim, usando barreiras naturais, elas ajudam a formar desertos, né? A formação de desertos ocorre a partir delas também, tá? E a última chuva é a chuva frontal. E, gente, essa chuva frontal é a chuva quando ocorre o encontro de ar quente com ar frio. Esse ar quente se encontrando com o ar frio vai descer e com isso ocorre a chuva, tá? Geralmente, gente, chuvas frontais são faladas na previsão do tempo, nos jornais, quando, por exemplo, falam assim, uma frente fria chega ao Brasil em tal dia. Então, essa frente fria chegando vai formar várias chuvas frontais, tudo bem? Bom, gente, agora passando essa parte de chuva, é importantíssimo a gente falar também do uso de água pelo mundo, tá? E bom, pessoal, como dá para ver aí no gráfico, 70% da água pelo mundo é usada apenas na agropecuária, 22% na indústria e só 8% é usada diretamente pela população, é usada diretamente nesse uso doméstico, tá? É uma porcentagem bem baixa, mas é essa porcentagem que nós temos pelo mundo, tá? E assim, gente, isso é o uso de água pelo mundo. Quando a gente fala do Brasil, no Brasil segue essa mesma linha, tá? Essa mesma linha de porcentagem. Bom, gente, quando a gente fala do Brasil, 72% da água é usada na irrigação, 11% é uso animal, 7% uso industrial e 10% é uso humano no urbano ou tanto urbano quanto rural. Então, assim, continua sendo uma porcentagem pequena, mas é uma porcentagem que segue a regra do globo geral, tudo bem? Agora, bom, gente, agora a gente já falou sobre hidrografia, agora vamos falar mais especificamente sobre a hidrografia no Brasil, tá? Pessoal, é importantíssimo, né? O Brasil tem um papel de destaque, o Brasil tem um papel de relevância e evidência, falando de hidrografia, justamente porque 13% de toda a água doce no mundo está localizada no Brasil. E mais ainda, mais importante ainda, é que essa água está totalmente disponível para uso. O Brasil não tem geleira nenhuma, o Brasil não tem nada congelado. Então, esses 13% está totalmente disponível em rios, em lagos, enfim. E assim vamos ver, tá? Bom, pessoal, agora falando de distribuição de água no Brasil, nós temos que entender que a distribuição de água no Brasil, ela se torna e ela é irregular, tá? Quando a gente fala diretamente em relação aos números de habitantes, tudo bem? Então, assim, gente, por exemplo, na região norte. Na região norte a gente tem quase 70% da concentração de água, porém só 4 habitantes por quilômetro quadrado. É a mesma coisa quando a gente fala da região nordeste. Nós já temos 3% de água disponível no nordeste, né, de todo o Brasil, e uma densidade demográfica de 34 habitantes por quilômetro quadrado. Na região centro-oeste não se torna tão discrepante, 15% de água, 8% de 8 habitantes por quilômetro quadrado. Mas assim, gente, quando a gente chega na região sudeste e sul, é que essa discrepância aumenta mesmo. Porque o que, é que a gente tem? A gente tem só 6% dessa água disponível do sudeste e 86 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Diferença enorme. É a mesma coisa quando a gente fala da região sul, 6% da água e 49 habitantes por quilômetro quadrado, tudo bem? Agora, gente, é o seguinte, essa é a distribuição de água, porém, pessoal, a partir de aspectos geográficos, tem como a gente caracterizar a hidrografia no Brasil, tá? Então, assim, gente, começando na caracterização mais importante, no Brasil, há a predominância de rios. Rios. Então,
toda a água, né, essa água é corrida pelos rios no Brasil. Nós só temos duas lagoas no Brasil, que são lagoas no Rio Grande do Sul, são a Lagoa do Pato e a Lagoa Mirim, mas de resto, gente, todo o Brasil tem essa predominância de rios. E como tem essa predominância de rios, esses rios são predominantemente perenes. Pessoal, rio perene é aquele rio que não seca, é aquele rio que é cheio todas as estações do ano, todas as épocas do ano, tá? Porém, gente, isso é uma predominância no Brasil inteiro, mas nós temos uma exceção, que é a exceção no sertão nordestino. Gente, os rios do Nordeste, da região Nordeste, são predominantemente rios intermitentes. Gente, rios intermitentes são aqueles rios que, dependendo da época do ano, eles secam. Então, por exemplo, em tal estação do ano, aquele rio está cheio, porém, quando passa a estação, ele acaba secando. Apenas um rio do Nordeste não é intermitente, que é o Rio São Francisco, né, que é o rio perene, tanto que, enfim, é um dos rios mais importantes do Brasil. Agora, passando disso, gente, falando nesses rios tem um predomínio desses rios serem planáuticos e bem volumosos, o que é uma coisa muito boa, porque, enfim, o nosso potencial hidrelétrico acaba sendo alto. Tanto que, assim, a nossa matriz energética do Brasil, ela é majoritariamente vindo das hidrelétricas, vindo das forças das águas. Porque, enfim, né, o Brasil está aproveitando disso, tá? E, bom, gente, outra característica importante da gente mencionar é a drenagem exorreica. Gente, o que acontece? Né? Todo rio, ele começa em algum local e ele tem a sua foz, tá? E essa drenagem exorreica é a drenagem que ela vai do continente para o oceano. Então, assim, gente, a gente tem um exemplo aqui, né? Como dá para ver nesse GIF, a maioria dos rios, eles saem de áreas mais altas, tá? A nascente, ela é de áreas mais altas e vai depois decaindo para as áreas mais baixas. Presta atenção no Rio Amazonas. Ele começa na Cordilheira dos Andes, topografia alta, área alta, e depois vai descendo, vai diminuindo, né, até chegar ali, desaguando no Oceano Atlântico. E, gente, grande maioria dos rios do Brasil são dessa drenagem exorreica, tá? A gente tem também a drenagem endorreica, que é aquela que vai de continente para continente, e também tem a drenagem arreica. Mas é mais difícil de ver porque ela ocorre ela vai se perdendo durante o percurso, por isso que elas estão difíceis, né, da percepção. E, bom, gente, a última característica é que a grande maioria da foz do Brasil, dos rios do Brasil, ela ocorre em estuário. Gente, quando a gente fala de foz, a gente está falando que foz é o lugar que o rio deságua, tá? Então, assim, gente, a foz de estuário, a imagem aí da esquerda, ela é formada justamente por um canal, o rio acaba e ele deságua diretamente no oceano, formando esse canal com muita força de água e cai diretamente, né, nessa foz. Diferentemente da foz em delta, pessoal. A foz delta ou foz em delta. Que o que acontece? A foz em delta, o rio, ele vai se dividindo, ele vai se ramificando e com isso a água, ele não passa por um canal principal, ela vai se ramificando em várias direções, tudo bem? Então, enfim, a predominância do Brasil é a foz em estuário. Agora, gente, quando a gente fala sobre hidrografia no Brasil, é de extrema importância que a gente fala sobre as bacias hidrográficas, tudo bem? Pessoal, primeiro, assim, bacias hidrográficas é o conjunto formado por o rio principal, seus afluentes e subafluentes. Assim, gente, todo nome de bacia, ela é proveniente do seu rio principal. Então, por exemplo, bacia amazônica, ela é chamada bacia amazônica por causa que o seu rio principal é o rio Amazonas. A mesma coisa quando a gente fala sobre a bacia do Paraná. A bacia do Paraná, ela é chamada bacia do Paraná por causa do seu rio principal, Rio Paraná. Mesma coisa a bacia do São Francisco, é chamada bacia do São Francisco por causa do seu rio principal, São Francisco, tá? E bom, gente, quando a gente está falando de uma bacia, toda a região hidrográfica é toda essa região que é formada pelos rios e seus afluentes. E toda a água é captada e escoada pelo seu rio principal, tá? Bom, gente, no Brasil nós temos 12 bacias, tá? Enfim, um país cheio de bacia, mas nós vamos especificar 6 aqui que são as mais importantes, tá? A primeira bacia que a gente está vendo aqui é a bacia amazônica. Gente, preste atenção onde é a nascente do rio Amazonas e onde ela deságua, e onde é a foz. Pessoal,
A nascente do Rio Amazonas é a parte mais alta, né? É onde está perto aí da Cordilheira dos Andes, e ela vai caindo, né? Então, alto curso aqui na nascente, médio curso, né? Rota do Meio. E assim, gente, quando a gente chega na Foz, é onde deságua, e a gente tem um baixo curso, que é a área de topografia menor. Tudo bem? Bom, gente, quando a gente fala da bacia amazônica, a gente tem que deixar bem claro que o Rio Amazonas e os seus afluentes, eles são geralmente planos. Então, além de utilização para transporte de mercadorias, é muito comum também ocorrer o transporte de pessoas, tá? Enfim, tanto na população ribeirinha quanto entre cidades, é muito comum de acontecer. E assim, gente, é importante frisar que o Rio Amazonas, ele é o maior rio do mundo em extensão e também o maior rio do mundo em quantidade de água, tá? Uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, tá? Agora, passando, gente, a gente tem a bacia do São Francisco, tá? Gente, a bacia do São Francisco e o Rio São Francisco, ele é de extrema importância para o Brasil, desde a época de colonização. Tanto que, assim, ele é de extrema importância porque ele acaba ligando a região Nordeste com a região Sudeste, tá? Esse rio é tão importante, gente, que ele é conhecido, ele é chamado como Rio da Unidade Nacional, né? E assim, gente, tem várias obras ocorrendo agora no Rio São Francisco. Uma delas é a transposição, mas enfim, bacia do Rio São Francisco, muito importante pra gente, tá? Outra bacia que a gente tem aqui, gente, é a bacia do Tocantins-Araguaia, tá? Ela começa na área do Centro-Oeste e ela deságua ali no Oceano Atlântico. É importante falar também que essa bacia, né, do Rio Tocantins-Araguaia, ela é predominantemente cheia de planaltos, tá? Então tem muito potencial de uso de energético e falando de hidrelétricas, tá bom? E agora, gente, a gente fala da bacia platina. Gente, a bacia platina, ela é uma super bacia porque ela envolve três bacias. Ela envolve a bacia do Paraná, ela envolve a bacia do Uruguai e ela envolve também a bacia do Paraná. Poxa, não é o Paraná, mas esqueci qual é o terceiro. Opa, gente, Uruguai, desculpa, tá? Bacia do Paraná, Uruguai e Paraguai. Essas três bacias juntas, elas juntas tornam a bacia platina, tá? E bom, gente, a bacia platina, ela é a bacia mais usada do Brasil. Mais mesmo, em todos os aspectos. Tanto o aspecto de produção, tá? Questões hidrelétricas, por exemplo, de Itaipu, que é uma das mais que tem mais que volta mais recursos para a gente, né, de energia, tanto para transporte, tanto para transporte de mercadorias, transporte de pessoas, enfim, é uma das bacias mais importantes do Brasil. Tudo bem? Então, gente, essa foi a aula, tudo bem? Essa foi a aula sobre hidrografia. Espero que tenham gostado. Pessoal, me sigam nas redes sociais, tá? No Instagram, @jmatheuscampos, e no YouTube, João Matheus de Oliveira Campos. Sigam lá, deem um like. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela aula de hoje, foi um prazer e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.